Uma das coisas que mais intrigam a nossa sociedade, especificamente na área política e social, são o surgimento e o aparecimento de vários movimentos sociais no Brasil e também no mundo. E a pergunta que se faz é: quais os motivos de tantos movimentos que ocorrem ao redor do globo? Na realidade, pode significar duas coisas contraditórias. Primeiro, revela que o mundo ainda é muito desigual, que essas assimetrias socioeconômicas são devastadoras e que o sistema capitalista avança deixando um rastro de indiferença e violência frente aos direitos humanos. Mas também vale lembrar que essa evidência mostra uma manifestação das comunidades, dos grupos, dos estratos e talvez da própria classe subalterna dentro do sistema para exigir seus direitos. Essa situação revela um processo, embora lento, de avanço da democracia. Dentro da nossa sociedade, boa parte das manifestações e dos movimentos sociais buscam medidas que melhorizem a situação da população e diminuam esses descasos. Muitos buscam o que chamamos de democracia real. Mas a pergunta é: qual a importância da compreensão desse conceito de democracia real? Obviamente, nós temos que compreender que a democracia real é esse processo de construção democrática, claro, imperfeita, cheia de abusos do poder econômico que ainda convive com profundas assimetrias sociais e políticas. Contudo, conscientes desse fato, nós somos chamados à luta, reconhecendo que, sem nossa atuação, a democracia se enfraquece. Ainda falando dessa questão dos movimentos sociais, segundo alguns teóricos funcionalistas, a mudança social ela pode ser caracterizada de duas formas: a reformista e a revolucionária. Para Emile Durkheim, os movimentos sociais são uma demonstração de desorganização social. Para Talcott Parsons, as mudanças reformistas elas são mudanças de equilíbrio e sem elas a sociedade não teria suas acomodações e poderia se desintegrar-se. Assim, seria necessário que, de tempos em tempos, houvesse modificações que acomodassem os interesses, mas que não alterariam os fundamentos sociais, o que resultaria na ausência de revolução ou mudança radical nas estruturas assimétricas da sociedade. Algo muito próximo do mudar para ficar do mesmo jeito. Importa observar que os movimentos sociais reformistas, ainda que não no início, são respeitados. Já os revolucionários são vistos negativamente e constantemente desqualificados pela mídia. Obviamente você deve observar muito isso nos jornais que você assiste ou vê aí também pela internet. O certo é que os movimentos chamados de revolucionários são, em sua maioria, movimentos de esquerda e defendem um processo de avanço da sociedade do capitalismo para o socialismo. Marx via nos movimentos sociais o prosseguimento da luta de classes, portanto, seriam sintomas da dialética interna do sistema capitalista, da desigualdade econômica e política, daí o conflito. Alguns são reformistas, enquanto outros são revolucionários, mas todos podem colaborar para o avanço do potencial democrático da sociedade humana. Mas, enfim, as mudanças sociais elas só acontecem quando alguns elementos acabam emergindo e se combinam em decorrência da própria dinâmica da ação societária. Basicamente, nós podemos destacar 3 elementos que, quando combinados, possibilitam a ocorrência da tal mudança social. O primeiro motivo, especificamente, são as condições. As condições em si, elas mostram, de certa forma e basicamente, uma situação de crise. O segundo motivo são os fatores, pois os fatores eles variam, mas eles podem se destacar e eles podem causar estes problemas. E por fim, o terceiro motivo são os agentes que podem fazer com que esses elementos motivem essas mudanças sociais e essas radicalizações ou manifestações. Espero que você tenha compreendido. Na próxima aula
nós teremos muito mais.